Conexão no ar pelo canal Futura e também pela internet no futuraplay.org. Se a gente tem uma certeza hoje, é que a gente já entendeu que nessa vida nada mais é para sempre. No mundo do trabalho, então, essa máxima já é uma verdade na prática. Por isso, hoje nós vamos falar de novos espaços urbanos de compartilhamento e de iniciativas de coletivos, coworkings e outros arranjos colaborativos. Aqui no estúdio, então, nós temos dois empreendedores que já trabalham nesse modelo há um certo tempo, o Marcos Salles, da Goma, e também a Ana Júlia Guirello, que é da Abelha. E nós temos também aqui o Marcos Quintela, que é especialista em empreendedorismo da FGV. Obrigada pela presença de todos vocês aqui. Eu queria começar por esses dois aqui, para saber o seguinte de vocês. Marcos, talvez iniciando com você. De uma maneira muito simples, muito prática, quando a sua avó ou quando aquela pessoa mais velha da sua família pergunta aonde você trabalha, o que você faz, meu filho, como é que você explica o que você faz? Essa é uma boa pergunta. A Goma é um espaço colaborativo, que a gente chama, ou uma associação, ou um ecossistema empreendedor, né, onde várias empresas dividem esse espaço e empreendem negócios entre si, né, e oferecendo negócios para a cidade. Né? Ana Júlia, explicando para a sua avó ou para aquela sua tia mais velha em casa. A Abelha é uma incubadora de negócios de impacto social, então a gente incuba essas iniciativas que fazem bem para o mundo e que também querem ganhar dinheiro, né? E a gente cria uma rede onde elas possam também se potencializar, né? E a outra empresa é o Honeycomb, que é uma ferramenta para empresas que queiram trabalhar com essa forma mais horizontal, mais colaborativa, mais focada em resultados, né? E que visa, acima de tudo, o foco nas pessoas, o link de propósito empresa com pessoa. Prestem atenção nisso, ó. Horizontal. A gente vai falar disso ao longo de todo o programa e isso talvez seja o novo, né, Marcos Quintela? Eu queria que você explicasse um pouco, porque a gente tem visto várias dessas iniciativas surgindo e aí eu achei que eu fiz essa provocação inicial porque eu achei até que algum deles fosse falar nós trabalhamos num hub criativo ou numa incubadora de startups e tudo isso é muito difícil ainda, nem todo mundo está... assim, assimilou esses conceitos ainda, né? Mas eu acho que isso é uma tendência agora irreversível, né? Porque aquela história, né? Eu li um negócio muito interessante de um poeta inglês que há 400 anos o sujeito falava assim, nenhum homem é uma ilha. Né? Então, isso reflete, né, uma visão do sujeito lá, mais de 400 anos atrás, sobre essa importância no networking, né, de compartilhamento, não só de ideias. O sujeito isolado, ele simplesmente fica numa situação complicada nesse mundo, né, como se diz esse termo já cansado, né, mundo globalizado. Né? Então, por exemplo, o empreendedorismo em rede social, que é o empreendedorismo social que ela faz, que é o clássico do empreendedorismo social, ele faz o empreendedorismo em rede também muito importante. Então, isso aí tudo é a visão nova desse espaço, né, que seria, que a gente fala, depois a gente vai falar também do coworking, né? Mas na realidade ali todos têm o mesmo propósito. Né? Então, você não pode caracterizar isso como um coworking clássico, e sim como um arranjo colaborativo, onde todos têm a mesma bandeira, não há hierarquia, não há diretoria, não há, né, todo aquele modelo tradicional da empresa. Né? Então, acho que isso é uma situação que vem dando certo, e muitos também fracassam, tal, mas são importantes arranjos hoje para a economia, né? Marcos, qual é o perfil dessa rapaziada que procura por vocês lá? Porque aí a gente está falando de novos arranjos, né? Todo mundo que chega consegue entender bem esse conceito de não termos um chefe supremo? Olha, bom, esse conceito de horizontalidade realmente acho que é algo novo para todo mundo, inclusive para a gente que está lá já há 4, 5 anos, né? A gente ainda continua aprendendo e entendendo como isso funciona. Mas o perfil geralmente é esse da economia criativa, né? Uma pessoa que trabalha com design, com arquitetura, com vídeo, com gastronomia, que eu acho que é um pessoal que costuma, desde a faculdade, costuma trocar mais, né? Tem menos esse ideal do segredo industrial, né? Que, não sei, escritório de advocacia, talvez, ou o pessoal que trabalha com fundos de investimento, não sei, tem muitos engenheiros, né? Tem muito isso inculcado desde a época da faculdade. Eu acho que esse pessoal da economia criativa é mais aberto à troca, então tem mais facilidade de ir para esses espaços, né? Onde não tem barreiras, onde a ideia é trocar mesmo, né? É evoluir e fomentar esses projetos a partir do encontro, né? Então... Ana Júlia, o modelo de vocês lá é um pouquinho diferente, ou também é horizontal, assim, dessa forma, onde não tem uma chefia clássica, formal? Eu acho que a primeira questão é o que é a definição de horizontal, né? Porque ela varia de pessoa para pessoa. Então, tem gente que define horizontalidade como não ter chefe ou não ter hierarquia, né?
A gente, até por a gente ter uma metodologia que ajuda empresas a operarem assim, que é o Unicombi, a gente vê a horizontalidade como todo mundo, não só vestir a camisa, aquele conceito que é meio, né, kit e tal, mas todos ali serem agentes de transformação e de levarem a empresa para onde eles acreditam que isso seja melhor. E isso acontece independente de ter chefe, de salários serem iguais, de financeiro ser aberto. Isso acontece pelo processo permitir essa horizontalidade. Então, a gente é muito mais pautado nisso. No caso da abelha, a gente não tem hierarquia mesmo, mas a gente tem papéis muito claros e objetivos muito claros para todo mundo remar o barquinho na mesma direção, né? Mas a gente implementa o Honeycomb em várias empresas onde isso não é necessariamente desconstruído de cara. Então, o processo acaba criando isso. Fora a carteira de trabalho, fora tudo isso, o processo cria essa horizontalidade e esse tipo de relação entre as pessoas, né? Então a gente gosta de dizer que a gente faz isso de uma maneira mais simples, assim, que não precisa definir hoje se vai ter chefe, se não vai ter, se vai ter salários abertos, não precisa, calma. O importante é que todo mundo consiga levar a empresa efetivamente para onde acredita que seja melhor, né? Agora, Marcos Quintela, as pessoas ainda tendem a ficar nos seus quadrados? Depende, né? Depende da sua cabeça, né? Você tem que estar se atualizando permanentemente. Eu, até na minha idade, hoje estou me adequando, eu trabalhei a vida toda dentro da empresa tradicional, né? Mas a partir do momento que eu fui, por exemplo, uma FGV, que já estou lá há 21 anos, mas a FGV tem muita característica dessa de lateralidade, horizontalidade, tem toda uma hierarquia, tem tudo, mas cada um sabe o seu papel, cada um entende o processo, né? Então, eu acho que nessas empresas, a lateralidade, né, ou horizontalidade, ela passa por aí, pelo conceito, pela ideia, e eu acho também o seguinte, eles têm até, entendo até que deva ter sempre um conselho lato de decisões, porque regem os processos, que avaliam, porque tem que haver uma certa forma, eu sou também partidário de ter uma hierarquia tácita, né? Porque existe uma hierarquia com o sistema ou com a objetivo, com a bandeira. Deles é muito mais isso do que a hierarquia ao presidente, ao chefe, ao acionista. Mas espera aí, tem ali dinheiro envolvido, tem sociedade envolvida, então existe uma hierarquia, existe uma responsabilidade social, né, entre eles. Então isso eu sou muito partidário que mesmo nessas situações tem que ter um conselho lato, alguma coisa que venha reger os processos para casos, por exemplo, que sejam desvirtuados dentro das ideias. Não sei se vocês concordam com isso, mas alguém pode chegar e querer ouvir uma música alta, né? E o outro está afim, sei lá, trabalhar pelado naquele dia, e esse tipo de coisa. Eu não sei. Como é que vocês administram isso, Marcos? Olha, assim, eu gostaria de dizer que é bom senso, mas bom senso acho que não é uma resposta, né? Mas assim, as pessoas aprendem a conviver com base na conversa, né? Acho que a gente... Óbvio que tem certas regras e que são estabelecidas entre todos, né? A gente tem reuniões, assembleias, vamos dizer assim, toda sexta-feira, por exemplo. Um dia da semana que a gente chama de reunião de pulso, que de fato antigamente era uma reunião que servia para a construção da casa. Então lá no início a casa a gente dividiu em vários grupos de trabalho, né, que precisavam ser feitos. Então tinha o grupo financeiro, o grupo de infraestrutura, o grupo de cultura. Então dentro desses grupos a gente discutia esses temas e participava quem quisesse. Você podia participar de todos como você podia participar de nenhum. E é assim até hoje. Então, vai ter uma turma que toma mais à frente, vocês sentem isso? E uma turma que fica mais ali na retaguarda? Com certeza, acho que isso em qualquer espaço, né, em qualquer empresa, e isso até pegando um gancho que o Marcos falou, dessa hierarquia informal, hierarquia tácita. Isso acaba acontecendo até, mas em função muito da participação. Óbvio que aquele que participa de tudo e está sempre querendo ser proativo, ele vai ter a sua voz mais acolhida, vamos dizer assim, em certas decisões. Mas é um voto por pessoa, isso não deixa nunca de ser. Quantas pessoas participam dessa reunião de pulso que você falou? São mais ou menos uns 40, 50 pessoas. Né? 40, 50 pessoas. Bom, a complexidade que é, porque quem acha que não é complexo nunca foi numa reunião de condomínio, né? Por exemplo. Para você entender que cada um tem seus anseios. E entra justamente um dos valores da Goma, que são essas ferramentas, esses processos colaborativos, né? A forma de se fazer uma reunião eficiente, né? Isso vem lá desde trás, né? Pessoas trouxeram isso, facilitadores que tinham experiência já com esses processos. E eu sei que vocês têm uma coisa lá que é assim, quem fala, né, o primeiro, que eu acho que vem até de uma sabedoria indígena, não é? Assim, quem levanta a mão, aí o próximo que vai falar faz o número 2 e o próximo 3. Tem vários, né? No Occupy Wall Street, lá em Nova York, eles até dizem que foi dos Quakers lá, né, da religião.
eles tinham uns códigos, né, de passar adiante, ou as pessoas que não precisavam nem falar que não gostaram daquilo, era só levantavam a mão para sinalizar e tal. E funciona, é bom até para agiliza ansiedade, muito, né? agiliza Muito. Enquanto a gente vai falando aqui com a Ana, eu queria mostrar um mapa que a gente pegou do Google, que na verdade eles fizeram um mapeamento mesmo dessas iniciativas colaborativas no Rio de Janeiro. A gente acabou pegando só Rio, porque a gente está falando hoje, né, com pessoas do Rio de Janeiro. Mas aí você pode fazer também aí na sua cidade para ver onde é que estão essas iniciativas, quem você procura, né? A abelha, por exemplo, eu achei aí, ó, nesse mapinha lá em Santa Teresa, né? Eu queria que você apresentasse um pouco para a gente o que é o projeto de vocês de uma forma mais esmiuçada, né? A gente está falando também de classes sociais, assim, que no Brasil são muito desassistidas, né? E que vocês, então, empreenderam dessa maneira. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente vai mostrar também o site da abelha. Legal. Então, o que a abelha faz? A gente pega quem vê problema no mundo, né? E fala, nossa, isso aqui está muito errado. Imagina se existisse algo. Né? A gente pega o pessoal que está com isso e não sabe o que fazer, com essa ideia de que, nossa, existe uma oportunidade ali de eu fazer um negócio e resolver um problema na sociedade. Né? Isso são negócios de impacto social. Dá alguns exemplos para a gente, Ana Então, Júlia. vamos supor, hoje a gente tem um aplicativo incubado com a gente que se chama Lucre, e eles perceberam que vários pequenos lojistas no Brasil têm problema na conciliação do cartão de crédito e débito. Então, você vai lá, compra na loja, ele guarda aquele papelzinho, e aí, às vezes, ele fala, caramba, o cartão de crédito não conciliou comigo, sei lá, X mil. E aí tem todo um trabalho operacional que eles precisam passar para entender o que caiu, o que não caiu, né? Para comprovar também. Para comprovar e para conseguir que esse dinheiro seja conciliado. Eles fizeram uma conexão que simplesmente mostra, isso não caiu, toma aqui o relatório, já vai lá falar com a Cielo, com a rede, com quem quer que seja, né? Então facilita a vida para um monte de gente que está ali tentando ganhar o pão. Ele é focado no pequeno lojista, né? No pequeno lojista. Tem que é quem mais emprega no Brasil, a gente fala isso com frequência. Sim, exatamente. Então, assim, você ia dar outro exemplo. Eles viram um problema e pensaram numa solução e eles têm modelo de negócio, se propõem a ganhar muito dinheiro, né? O outro é a Reciclo, no Sul. Eles fazem coleta de lixo orgânico com bikes. Então, você pega, põe o seu lixo orgânico num saquinho, num baldinho, eles coletam de bike, não tem emissão, não tem poluentes, eles transformam aquilo em adubo, vendem. Existe um modelo de negócio que ressignifica esse lixo. Com compostagem. Isso, exatamente. É tudo que as prefeituras não fazem, exatamente. Né? Que é exatamente nesse ato que os novos negócios entram. Né? Exatamente. E a gente entra junto com eles fazendo um acompanhamento muito detalhado. A gente criou uma metodologia que faz esse acompanhamento. Se a pessoa está só no estágio da ideia, eu entro, qual é o próximo passo? A gente ensina a montar o plano de negócio, a gente faz junto. Então, assim, a gente faz um acompanhamento detalhado, 1 ano ou mais, né? Então, a gente está super presente com eles. Uma dessas metodologias que entram em determinado momento para eles é o Honeycomb, que é a metodologia de gestão que é pautada no colaborativo. Como ter uma equipe operando de forma autônoma, mas com objetivos alinhados e tudo mais. Que eu acho que entra numa outra questão interessante que a gente tocou aqui, que não adianta você sair dando autonomia. Então, todo mundo fala times autônomos, horizontais, ágeis. Se você simplesmente fala, tá, agora todo mundo vai fazer o que acredita, e se não existe um propósito alinhado, metas, né, cada um vai para um lado. Você vai achar que é melhor ir para a direita ou para a esquerda. Então, a gente fala que existe uma fórmula mágica para esse tipo de gestão, que tem que começar com propósito. Então, tem que estar isso muito claro, muito alinhado. Contexto, onde a gente quer chegar, a meta, o que cada um vai fazer. E aí sim, a partir de papéis claros do que eu faço isso, você faz aquilo, eu sou responsável por essa meta, você por aquela, fica muito fácil de ter autonomia de acordo com o talento complementar de cada um. Né? Marcos, o que a Ana Júlia está falando me parece muito assim, a gente estava falando, não é mais vestir a camisa, mas levantar a mesma bandeira, acreditar nas mesmas causas. Será que isso faz diferença para quem quer trabalhar nesses espaços? Acho que para tudo. Eu sempre fui partidário disso. Eu acho que qualquer empresa que você venha trabalhar, a primeira coisa que você tem que fazer é comprar a ideia da empresa, né? Então, tem grandes corporações que trabalham muito no endomarketing, né? Elas promovem primeiro para todos aqueles que estão dentro, os participantes, né? Os colaboradores, para eles entenderem aquilo, para eles acreditarem naquilo que eles estão vendendo, estão participando. Então, isso é fundamental. Eu acho que deles é mais ainda, né? Aí, todos estão se unindo por causa dessa bandeira. E a bandeira é tudo. Eu acho que eu não tiro isso porque com o tempo todas as coisas vão surgindo ideias novas, nomes novos, né? Isso aí tudo agora. Uma hora.
Mas no fundo é tudo a mesma todo mundo coisa. Buscando todo ser mundo feliz buscando a mesma e produtivo coisa. no que faz, né? Eu acho que também isso nos Filosofia é tudo dentro de um negócio, né? Tem que ter, todo negócio tem uma característica, tem que ter uma linha de ação. Se não tiver isso, vai se perder. O negócio dela pode se perder no dia que acabar todo esse alinhamento entre os colaboradores, né? Então, isso aí é esse normal. Esse desejo também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais. O Marcos Salles, ele é criador, né, da Carioteca e também um dos fundadores da Goma, né? Que aí juntou. Então, para a gente explicar assim de uma forma muito prática, né, muito simples. Ele é uma empresa que participa desse coletivo todo, né? Que tem o quê? Mais de 20 empresas? Somos 35 empresas hoje em 35 empresas. Somos 100 empreendedores no total. Mais ou menos. 100 empreendedores. Eu queria mostrar o site deles também, enquanto você vai explicando um pouco pra gente como é que funciona a Goma. Tá, tem uma explicação muito interessante que até a gente estava conversando antes aqui, que é esse degradê... Já está com o site no ar, tá? Tá, é esse degradê de espaços colaborativos, vamos dizer assim, ou espaços compartilhados, né? Então, como se o primeiro fosse o coworking, né? Que é unidade de negócios, né? Então, geralmente é aquele espaço que alguém chegou, investiu, comprou um espaço e agora ele aluga aqueles postos de trabalho. Então, essa é a definição clássica de coworking, né? Então, as pessoas que vão lá trabalhar, elas basicamente estão querendo internet e cadeiras, vamos dizer assim, e mesas, né? Não necessariamente elas precisam interagir. A Goma já seria algo um pouco mais distante aqui, no meio, vamos dizer assim. E na ponta seria uma casa de livre interação, que a gente chama. Que é literalmente... Casa de... Livre interação. Livre interação, que tá. são casas até que eu acho que hoje em dia tem poucas no Brasil, ou acho que tinham, fecharam e tal, que era... Todo mundo tinha chave, a casa não tinha regras, então as pessoas confiavam de fato que a interação das pessoas ia gerar algo tão produtivo, tão interessante, que por si só já seria valiosa aquela experiência. E foi mesmo durante muito tempo. Mas a Goma está nesse meio do caminho, vamos dizer assim. Então ela nem é um coworking e nem é uma casa de livre interação. A gente pode chamar de casa colaborativa, né? Ou ecossistema empreendedor, não sei. Ou associação, que a Goma é uma associação, né? Ela foi construída como uma associação. Então o grande diferencial dela está na governança. Então lá desde o início, nas nossas reuniões, o que seria essa cultura, o que seria essa estrutura da Goma, a gente definiu que haveriam sim funções, e aí vai muito de acordo com o que a Ana Júlia falou. Existem funções, existem processos, mas essas funções são despersonalizadas. Né? Não é alguém, você não sabe que alguém é chefe do setor financeiro, não existe isso. Mas existe a função, que a gente chama de ponto focal, que é essa pessoa que recebe as tarefas e delega. Ela própria pode, inclusive, realizar as tarefas. Mas ela é como se fosse esse fio condutor. Mas essa função é circular. Então, o ideal é que várias pessoas participem dessas funções. Quanto mais pessoas participando, menos cada um vai ter que participar. Óbvio que isso é um desafio de engajamento. Né? Nessas 100 pessoas, se tiverem 40 pessoas que trabalham para casa, né? Porque tem essas duas formas de trabalho. Cada um tem sua empresa, trabalha é o seu ganha-pão, e tem trabalhar para a Goma, né? Que é manter essa unidade funcionando. Né? Que é essa liga, esse selo que une as empresas que estão lá. São várias células, né, dentro de um corpo. Sim. Que é e aí Goma. entra o outro ponto interessante, que é o empreendedorismo em rede, que é o grande valor da casa. É o networking que se faz lá dentro. Né? Porque desse espaço de coworking lá, se você não está lá para interagir com as empresas, já não faz mais sentido você estar na Goma. Né? Se você está lá só para entrar, usar a internet e ir embora, essa pessoa já não faz tanto sentido. Porque o que é o valor de fato são esses serviços que são gerados a partir da união das empresas. Então, entre 4 e 5 empresas. Né? A gente até tem um caso clássico lá, um rapaz foi abrir um restaurante, e ele chegou a bater uma reunião com o escritório de arquitetura que tem lá dentro, e o escritório de arquitetura falou, cara, você vai precisar de um site. Então tem aqui uma empresa de marketing digital. Você vai precisar também... Um apresenta para o outro o tempo todo. Você vai precisar fazer embalagem. Tem uma empresa de design aqui que faz embalagem. Você vai precisar de não sei o quê. Tem uma outra empresa... Então, os 5, 6 necessidades que ele tinha, ele já conseguiu o que ele precisava ali mesmo. Né? Então, a gente não só se vende, como vende as outras empresas que estão lá. Né? Então, isso é muito rico também. Né? Então, Marcos, mas isso está mudando todas as nossas relações e os modelos, né? Até de serviço, de bens, de serviço. Como é que você usufrui de tudo isso? Né? Poxa, eu só falo dentro de casa, desde que meus filhos todos são pequenos, eu sempre falo o negócio da palavra networking. Eu explico para eles, olha, eu vivi a minha vida toda de network, vivo até hoje. Antes de LinkedIn, antes de redes sociais, eu já tinha eu falo muito, eu me relaciono demais, mas isso é uma característica que me deu frutos profissionais a vida toda. E eu passo isso demais para as pessoas. Então, hoje é um negócio formatado, né? Hoje você consegue ter isso aí numa palma da mão no seu computador ali de mão, de bordo, né? Que a gente fala também.
E aí que vem essa parte que ele está falando. Essa situação toda, ele tem que regar, ele tem que multiplicar essa parte toda de network, ele tem que ir para feiras, ele tem que escolher onde ele vai, tem que ter seletividade. Porque também é outra coisa, se não tiver seletividade, esse negócio vira um bando de pessoas. Anárquico, né? Fica anárquico, né? A seletividade, ele tem que saber, até, como ele falou, os processos vão expulsar aqueles que não estão alinhados dentro da rede. Não houve algum caso de expulsão? Não. Isso eu queria perguntar. Mas houve casos em que as pessoas realmente não se adequaram ou que preferiram outro tipo de modelo. Porque a gente está falando muito de sucesso, né? Eu queria também falar um pouco disso. Natural, né? Mas, Ana, antes disso, eu queria que você explicasse um pouco como é que vocês estimulam esse convívio entre pessoas com diferentes formações, diferentes origens, diferentes pensamentos, né? De que forma vocês fazem com que esse convívio se estabeleça? A gente adoraria que estivesse todo mundo na mesma casa, né? Mas a gente apoia projetos do Brasil inteiro e empresas do Brasil inteiro. Né? Então, eu acho que existe um grande desafio de como potencializar a rede quando você não está presencial. Né? E é isso que a gente vem tentando fazer. Assim. Então, o nosso processo é muito digital. Os projetos que a gente ajuda, eles estão em diversas partes do Brasil. Então, eu acho que é como utilizar a tecnologia como propulsor, sabendo que ela nunca vai ser algo que substitua a troca, né? Então, assim, mesmo quem está longe, a gente estimula a cada 3 meses, a cada 4 meses a gente se encontrar pessoalmente, né? E eu acho que tem muito uma questão de processo. Vínculos, né? Isso é importante. Eu acho que o processo, a criação de rede, a criação de processos colaborativos, para você conseguir gerar autonomia e gerar efetividade com isso, vem muito pautado no processo. Né? E o processo que vai pegar o que está funcionando e o que não está funcionando, não o chefe falando, não, você está fora, né? Então, hoje a gente usa diversas ferramentas, assim, né? Slack, os hangouts que a gente faz, WhatsApp, tudo, depende do que funciona melhor para cada um. E fora isso, a gente tem um outro desafio que é o seguinte, hoje a gente tem vários empreendedores que estão empreendendo para as camadas mais baixas da sociedade e tal, então gente que já teve mais privilégio, que pensou uma ideia e a gente tem outros empreendedores que vêm das camadas, né, menos privilegiadas, vivendo ali um problema e tentando pensar uma solução. São processos totalmente diferentes, realidades totalmente diferentes, até da gente que está ajudando, né, como a gente... e é um aprendizado muito interessante. Como a gente aprende de realidades que são diferentes e que se complementam e que acabam potencializando o nosso conhecimento da nossa rede e desses negócios que estão com a gente. Marcos, na sua opinião, a crise é boa para esse tipo de negócio, para esse modelo? Esse é outro tema que eu gosto muito sempre de responder. Eu não vejo momento nunca diferente um do outro, seja em crise ou não. As crises existirão sempre no planeta, em todos os países. As crises são cíclicas, elas terminam, né, tem o seu auge e às vezes demoram mais, como hoje nós estamos vivendo uma crise de maior ciclo, vamos dizer assim, mas olha, aí vem aquela história antiga, né, da oportunidade, né, na crise que surgem as oportunidades. Então, lógico que a crise tem setores que crescem, outros que estabilizam, outros que estão em baixa. Então, eles estão dentro desse contexto. Quanto mais diversificar, quanto mais você colocar os seus ovos não na mesma cesta, você tem muito mais possibilidade de sucesso. Né? Então, ele trabalha com uma rede de várias expertises, ela também. Né? O negócio dela é um negócio como outro qualquer, a empreendedorismo social é um negócio como outro qualquer, só que visa o bem da sociedade, do ambiente e assim que seja. Né? A palavra que une todos é negócio, né? Está todo mundo lá fazendo negócio, ninguém está lá só ninguém se divertindo. De graça, exatamente. De graça. Não é isso, Marcos, o dinheiro é bom, ganhar dinheiro é bom, ganhar dinheiro não é ruim. Exatamente. Por muito tempo se demonizou, né, o dinheiro e hoje consegue realizar os projetos. Exatamente. E dá para unir os dois, impacto e dinheiro. Né? Eu queria saber, Marcos, para a gente já chegar nos nossos segundos finais aqui, né? O que é mais difícil, organizar a turma ou fazer com que os negócios prosperem? Acho que organizar a turma é mais difícil. Os negócios são orgânicos e vão agir. Apesar da crise, os negócios vão bem, assim, até pegando o gancho do Marcos, esse nosso modelo facilita até passar por esses momentos, né? Porque cada empresa realiza uma habilidade só, né? Eu tenho a Cariotech, que é a minha empresa, ela vende processos colaborativos, aqueles processos que a gente utilizou lá no início da GOM para criar a cultura, o escritório, não sei o quê. Esses processos a gente envelopou eles e vende para o corporativo. Então a gente ajuda empresas a trabalharem e criarem em conjunto,
né? E achar soluções. E achar soluções em conjunto. Então, cada empresa é pequena lá dentro, né? Então, se eu preciso de um projeto onde eu vou precisar de uma habilidade maior, ou mais pessoas que realizam a mesma habilidade que eu basicamente faço uma parceria, né? Acabou o projeto, eu retorno para o meu custo fixo baixo. Então, a gente consegue passar bem tranquilo por qualquer crise, vamos dizer assim, né? Bem resiliente, de forma bem resiliente. Muito bom, excelente. Eu acho que a gente só chegou nesse momento porque a gente também está vivendo, assim, no mundo, um momento, eu vou repetir a palavra, muito especial, né? De colaboração, onde as pessoas também estão vendo que não é, o mais importante não é você ter uma coisa, você ter acesso a essa coisa, né? Você não precisa ter esse objeto. Tem gente alugando mala, tem gente emprestando furadeira, aspirador de pó, coisas assim, no Tem Açúcar, por exemplo, né, que é aquele aplicativo de colaboração também. Eu acho que esse é um momento especial e que permitiu que a gente chegasse, então, nesses novos modelos, né? Eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui e lembrar que quem quiser assistir esse programa ou então mandar o link lá para o seu amigo, é só colocar lá, ou amiga, né, também, futuraplay.org. Até a próxima.